Oi, pessoal, vamos dar continuidade e ver uma demonstração cujo dado está na forma condicional, ou seja, se P, então Q. É o seguinte, o dado aqui é esse aqui, ó. Esse CP, então Q, é um dado. Porque, veja, que ele pode ser três coisas. Ele pode ser o dado, ele pode ser o que você quer demonstrar, eventualmente ele pode ser o consequente, né? O então, ali. Quando ele é o que você quer provar, a gente viu aqui extensivamente por vários exemplos, que se você quer provar se P, então Q, você pega o P, coloca no dado e prova apenas o Q. Acabou. Agora, diferente aqui. Aqui, lá no dado inicial, tem um condicional. Se P, então Q. Então a estratégia muda, tá? Então, veja bem, ó. Se você tem isso como dado, basta você provar P. Porque se você provar P e você sabe que o se P, então, que é verdadeiro, logo você conclui que Q é verdadeiro, entendeu? Porque você tem dois dados não. Você tem esse dado, se você provou P, você provou Q. Então, se o objetivo for provar Q, você basta provar P. Vocês entenderam essa parte? Sim, eu entendi. Professor Marcos, voltou? Voltou. Eu vi que algumas pessoas voltaram. Deixa eu falar de novo, ó. Aqui, o nosso se P, então, Q é um dado. Vamos supor que você tenha que provar que se você tem o se P, então, Q como dado, e você prova P, então se P, você provou, então se torna verdadeiro. E outra verdade é se P, então Q, logo você prova Q, porque você tem P e tem se P, então Q, logo você tem Q. Tá? É isso que está falando o 2. A outra coisa é que você pode ter a seguinte equivalência. Se P, então Q, é equivalente a se não Q, então não P. Que veja bem, olha como ele é lógico. Se a sua verdade é o não Q, não tem como você ter P verdadeiro. Porque se você tiver P verdadeiro, você tem Q verdadeiro. Então, se você tem não Q como verdadeiro, você vai ter necessariamente o não P como verdadeiro. Se você provar que Q é falso, significa provar que não Q é verdadeiro. Daí você conclui que P é falso ou que não P é verdadeiro. Vê se vocês entenderam e perguntem, porque aqui tem muito esse trocadilho. Q é falso, então não Q é verdadeiro. Se P é falso, então não P é verdadeiro. Mas está tudo ligado com essa linha de raciocínio aqui do 1 ao 4. Pode explicar novamente o item 3 e 4, professor? Eu não consegui. Eu tenho uma minha dúvida. Tá. É mais ou menos assim. Não é mais ou menos, é exatamente assim. Hum. P, se P então Q, mesmo que P seja falso e Q seja verdadeiro, o resultado de P, se P então Q é verdadeiro. Aí eu não entendi por que ao provar P, se P então Q vai ser verdadeiro. Sendo que vai dar Perfeito. resultado verdade, mesmo que Q seja verdadeiro e P seja falso. Tá, você tá assim, eu vou responder vocês dois, tá? A Galbiné e o Marcos. O Marcos está se referindo a esse resultado aqui, ó. Que o que foi dado como verdade é se P, então Q. Ou seja, esse V maior que eu fiz é o do condicional aqui. Isso é que é verdade. Aí o Marcos está falando assim, caso P seja falso, você pode ter o Q falso, porque você também tem essa outra opção aqui, ó. Falso, falso. Então, se for falso, falso, ele continua verdadeiro, e se for falso, verdadeiro, continua verdadeiro. E Professor, verdadeiro também. Uhum. só é falso se o primeiro for verdade e o segundo for falso, né? Isso, perfeito. Exatamente. Só vai ser falso, vou por esse caso aqui que a Juliana falou. Se ele for verdade aqui e falso aqui. Tabela verdade, né, que estão fazendo. Mas o Marx perguntou. Eu só Ele estou caiu, respondendo. professor. Caiu. Não, eu só estou respondendo a primeira do Marx, porque a dele é mais detalhada, senão eu esqueço. Mas o seu é para explicar de novo o 3, né? Que eu vou explicar aqui.
Ó, Galbiné, deixa eu já responder você. Lembra da lei do contrapositivo, tá? Esse material EV aqui. O contrapositivo, ele te dá isso aqui, ó, por exemplo. Primeiro que você pode enxergar isso fazendo tabela verdade. Fez essa tabela verdade, fez essa, você vai ver que dá idêntico, ou seja, é equivalente. Agora, se você quiser entender de um jeito mais lógico, além da tabela verdade, é que se você tiver P, você tem que, se P for verdadeiro, Q é verdadeiro. Agora pensando só em termos de verdade, porque lá no teorema você não vai ficar fazendo várias possibilidades assim sempre, né? Então, se você tiver como verdadeiro o não Q, o não P é verdadeiro, porque você não tem como ter P verdadeiro e não Q verdadeiro, porque se P for verdadeiro, Q é verdadeiro. Essa é a lei do contrapositivo, que eu retornei aqui só porque ela foi utilizada. Quando ele voltar, se puder me avisar, mas eu vou ter que seguir explicando, né? Mesmo se ele não voltar, ele pode ver o vídeo depois. Então, Galbiné, o item 3, deixa eu anotar aqui, é a chamada lei do contrapositivo. Ele está no material EV PDF, só para lembrar. Contrapositivo. Então, o item 3 é aquele material aqui para entender por que isso é verdade. Agora, o item 4 é assim. Se você provar que Q é falso, falar que Q é falso, deixa eu colocar aqui, ó. Falar que Q é falso é equivalente a falar que não Q é verdadeiro. Tá? Porque se não Q é verdadeiro, é porque Q é falso. Falar que P é falso significa falar que não P é verdadeiro. Então, o que está falando assim? Se a gente provar que não Q é verdadeiro, nós vamos concluir que não P é verdadeiro. Então, na verdade, está falando exatamente... Por isso que eu quis colocar desse jeito, porque ó, ele está falando exatamente a lei do contrapositivo. Se você provar que isso é verdadeiro, você vai provar que isso é verdadeiro. Por que isso é importante? Porque agora você está na demonstração matemática, a tabela verdade ela é importante para você ver as equivalências entre fórmulas, né, para você conhecer essas equivalências aí. Mas na hora que interessar, você não vai fazer todas as combinações para provar um teorema. Você vai fazer aquela combinação que lhe é conveniente para aquele exercício, para aquele teorema. Então, por exemplo, essa é uma demonstração que você tem esse dado. Então, aqui ele tá desenvolvendo a teoria, que é assim, você tem um dado assim, se você prova P, você conclui que é verdadeiro. Daí ele pega algo a mais, coloca o contrapositivo para querer dizer que se você provar que não Q é verdadeiro, não P é verdadeiro. Mas se você falar isso de outra forma, você provar que Q é falso, você conclui que P é falso. Então, sabendo que P e se P, então, Q são verdadeiros, concluímos que Q é verdadeiro. Essa regra 5 é chamada modus ponens. Eu não sei por que tem esse nome, tá? Mas deve ter uma razão. Se P é verdadeiro, se P, então, Q são verdadeiros, concluímos que Q é verdadeiro. Então, assim, é muito usado esse nome. Esse nome é para abreviar tudo isso, entendeu? O modus ponens abrevia tudo que está escrito no 5, tudo. Então, é muito comum, numa demonstração, você fala assim, por modus ponens, e conclui o que você quer. Daí você tem que ter memorizado. Modus ponens é isso. Você pode pegar, eu não sei, uma vez eu fiz uma regra mnemônica para guardar. Pega assim, esse é bem facinho de guardar, porque P é verdadeiro, se P então Q é verdadeiro, Q é verdadeiro. Você pode guardar o P de ponens com esses dois P's que aparecem aqui, tá? Você tem P, então Q conclui Q. Então esse é o modo ponens, tem esses dois P's. Como forma mnemônica, porque isso tem que memorizar, não tem outra. Assim, depois que entendeu, você tem que memorizar aqui esse nome quer dizer isso. Agora tem um outro que é o modus tollens, que sabendo que se P então Q é verdadeiro e Q é falso, concluímos que P é falso, que é o contrapositivo. Ou seja, essa parte do contrapositivo, que foi feito aqui 3, 4, te dá o 7, que é o modus tollens.
Você pensa que o tolo, aquela pessoa tola, ela conta mentira. Quem conta mentira é uma pessoa tola. Então, o modus tollens é que você tem o se P, então, que vai ficar nos dois casos. Então, mas se o que é falso, porque ele conta mentira, então o P é falso. Esse é o dado, mas se você provar que o que é falso, o P vai ser falso. Então, ele é tolo, modus tollens. Eu não estou falando que isso aqui é a explicação da palavra, não. Estou só falando que uma regra mnemônica. Deixa eu ver aqui no chat que o Galbiné escreveu uma coisa legal. A maneira de afirmar, afirmando. Galbinéia, modus ponens significa isso? Isso, eu pesquisei aqui. A maneira de afirmar, afirmando, né? Tá. Isso. Legal. Muito legal saber a origem. Eu não sei, aí você tem que fazer um link para, a partir disso, memorizar. Normalmente, para memorizar, você pode fazer... É muito bom saber a origem das palavras. Muitas vezes ela resolve o problema porque fica lógico e você consegue guardar com mais facilidade, né? Esse modus ponens tole, confesso que assim, toda vez eu tenho que consultar, se eu estou um tempo sem mexer, eu tenho que consultar para relembrar. Então, é uma maneira de afirmar afirmando. Tá. E modus tollens é modo de negar negando. Ah, é? Pronto, é uma coisa boa. Então, você afirma P, porque, quer ver, isso que está amarelo é o dado. O que você não vai mexer com esse dado, não muda, tanto no ponens como tollens, esse dado é fixo. O que vai mudar é que você vai afirmar P, então é assim, maneira de afirmar afirmando. Então, você afirma P, conclui a afirmação de Q. Você nega o Q, só que aí na hora de negar, não vai confundir que você vai negar o P, não. Você vai negar o Q, tá? Vai negar o que é tolo. Quem é tolo? De quem é tolo é que vai negar, né? Os negacionistas. Vai negar. Modus tollens. O negar o que, modo de negar negando. Então, você vai negar o que, vai negar o P. Seria dizer que P depende de quê, professor? Ou não? É um equívoco. Não, é muito interessante isso que você perguntou. Deixa eu pensar se P está relacionado... Não, é porque depende, né? Você falou a palavra depende. Porque quando a gente vai fazer tabela verdade, a gente percebe que, de certa forma, o P, ele tende a depender. Isso, a depender do que. Olha, eu concordo com você, Galbinéia. Eu diria que sim, que não por causa de modus ponens tem tollens, por causa do condicional. Eu diria assim, no condicional, que é onde tem nos dois casos, tanto o P depende de Q, como o Q depende de P. Por quê? Porque se você tiver P verdadeiro, você vai ter Q verdadeiro. Então, o Q está dependendo de P. E no modo contrapositivo, se o Q for falso, o P é falso. Então, o P está dependendo. Então, o Q depende do P desse modo. Ou então, você poderia pensar nas 4 formas da tabela verdade também, né? Em que um depende do outro. Porque, por exemplo, quando é falso, quando o P é falso, o Q não depende de P. Então, é sim e não a resposta. Quando o P é falso, o Q independe de P. Porque Não, desculpa, é o contrário. Não, peraí. Quando o que é verdadeiro. Não, desculpa. O que eu estava falando assim, quando o P é falso, o condicional independe, que é uma outra coisa agora, é o condicional dependendo. Quando esse aqui é falso, o condicional independe do P. Quando o P é verdadeiro, o condicional depende do Q. Agora, o que você tinha perguntado é o Q dependendo do P. Enfim, tem aquela explicação que eu dei, né? Um depende do outro e o outro depende do um também. Mas o Marcos queria perguntar, parece? Não, só observando que nem... Só mais um pouquinho, professor, acho que vai pro 7, que ele mostra o 5 e o 7. Ele falou que sabendo que P que é verdadeiro e Q é falso, concluímos que P é falso.
Porque se... que nem ela está falando da tabela. E no caso, se P então Q, se Q é falso, então o P também tem que ser falso para que se P então Q ser verdadeiro. Ou seja, se não P, então não Q é verdadeiro. No caso, se P e a princípio são verdadeiros. Aí a negação deles vai dizer que eles são falsos, então falso em falso dá verdade. Isso que eu falando, sabendo que P e Q é verdadeiro e Q é falso, P necessariamente tem que ser falso também, para se P então Q dá verdadeiro. É que se eu colocar uma tabela verdade, coloca assim, Q é falso. Se P então Q só vai ser verdadeiro se o P também for falso. Aqui, eu fiz aqui mais ou menos uma tabela verdade, ó. Só vai ser falso nesse caso aqui. Aqui é verdade. Aí a gente tem a primeira linha ali, esse último exemplo que você mostrou. No nosso caso é a primeira linha. Nós temos P que é verdadeiro. E nós temos o nosso Q, que é a primeira linha lá em cima, ele é falso. Aí ele só vai ser verdadeiro no caso quando o P também for falso. Ele é o caso da primeira linha. Esse seria o Q e esse aí o P. Esse é o contrapositivo, exatamente, ó. Esse é o contrapositivo, que é, vamos supor que você tenha como verdadeiro, né? Você tá falando assim, eu tenho que esse condicional é verdadeiro, então exclui essa última linha aqui. Você só tem essa e essa. O contrapositivo está dizendo que se o Q é falso, então P é falso, ó. Só vai acontecer excluindo essa última linha, que é falso aqui, nessas três, se ele for falso, ele é falso. Agora, outra coisa, ainda só nessas três linhas. Se o P é verdadeiro, o Q é verdadeiro. Então, o modus, tipo assim, aqui é o modus ponens e aqui é o modus tollens. Quer dizer, pegando mais aquela informação, né? Você tem que se P, então, que é verdadeiro. Porque no modus ponens, você está excluindo essa última linha, porque você está pegando que o condicional é verdadeiro. Então, está considerando só aqui, aqui e aqui. Lá fala que se o P é verdadeiro, o Q é verdadeiro. Essa você nem pega, porque o P é falso. E o Q é verdadeiro, você não tem o Q. Por exemplo, se eu falar assim para você, considerando que a condicional é verdadeira, e o Q é verdadeiro, o que você pode concluir? Ó, tomando que o condicional é verdadeiro, e o Q... Deixa eu anotar aqui, ó. P também é verdadeiro. Não, na verdade P pode ser verdadeiro ou falso, a gente não conclui nada. Não pode concluir nada, por isso que não tem um modo terceirônis. Tem o ponens, tolens e acabou por aí. Por que não tem um terceiro modo? Porque o terceiro modo seria considerar só tem essas três, né? Considerar o Q verdadeiro, mas o Q verdadeiro, o P pode ser verdadeiro ou falso, então não tem modos nenhum aí, tá? Só tem esses dois modos. A condição independe de P nesse caso. O P independe de quê, nesse caso? Eu tô falando, a condicional como um todo, ela vai independer de P, se Q for verdadeiro. Porque qualquer caso de P, verdadeiro ou falso, vai dar verdade. Tá, aí, peraí. Você está falando que se o Q é verdadeiro... Então, toda a condição, ela independe de P. Isso, perfeito. Se o Q é verdadeiro, a condicional independe de P, isso. Uhum. Tá, perfeito. Aí vamos ver, tem umas observações aqui, ó. Dado se P então Q, tente mostrar P ou não Q, tá? Porque o P seria via modus ponens. Tá? O P aqui seria ponens, se você fizer por essa linha. Se você vier por essa, você está no tollens. Dado P, então o quê? Se provar P, então Q é verdadeiro. Só com as opções finais. Dados se P, então Q. Se provar não Q, então não P é verdadeiro, ou P é falso. Ou seja, não P é verdadeiro. Só considerações finais mesmo sobre essa teoria, que essa parte é muito importante. Se quiserem, perguntem mais. Se não, assistam de novo o vídeo,
Porque essa parte é bem importante entender.